Olá, alunos, eu sou o professor Manacias e nossa aula de hoje é sobre matemática. O nosso assunto em matemática é nosso sistema de numeração indo-arábico, tá certo? Antes de eu explicar alguns temas em relação a essa aula, eu quero ler a breve história do nosso sistema de numeração. Aqui é o seguinte, ó. O nosso sistema de numeração nasceu em uma região conhecida como Vale do Rio Hindu, no atual Paquistão. Usando grupos de 10, os hindus desenvolveram um sistema de numeração que estabelecia a ideia de posição, tá certo? Nesse sistema eram usados símbolos diferentes para representar a quantidade de 1 a 9. Os símbolos para o zero só foram criados pelos hindus no século VI e inicialmente era representado por um ponto ou por um pequeno círculo. A partir do século VIII, os árabes passaram a adotar o sistema de numeração hindu por ser prático e facilitar os cálculos. Então, o que isso quer dizer? Que o nosso sistema de numeração ele foi criado pelos hindus, mas foi aperfeiçoado pelos árabes, tá certo? Quando povoaram o norte da África e parte da Espanha, os árabes ocidentais introduziram os símbolos hindus, que deram origem aos símbolos que conhecemos hoje, os símbolos indo-arábicos. E ao sistema de numeração conhecido como sistema de numeração decimal usado até hoje. Por que sistema de numeração decimal? Porque nós contamos de 10 em 10, certo? A denominação indo-arábico deve-se ao fato de os símbolos e as regras que regem esse sistema terem sido criados pelos hindus e aperfeiçoados e divulgados pelos árabes. Os símbolos indo-arábicos também são conhecidos como algarismos. Veja porque o matemático Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi, que nasceu em 708 e morreu em 850. Autor do primeiro livro árabe conhecido com explicações detalhadas sobre os cálculos hindus. Ganhou tanta reputação nos países da Europa Ocidental que o seu nome se tornou sinônimo de símbolos inventados pelos hindus. Assim, a palavra algarismo tem origem no nome al-Khwarizmi. No caso, o inventor, o aperfeiçoador, o divulgador do sistema tão famoso que é o sistema indo-arábico, que é utilizado no mundo todo, foi Mohammed ibn al-Khwarizmi. Foi ele que inventou todo esse processo. Na verdade, ele divulgou todo esse processo, tá certo? Então, vamos ver aqui. Nós temos nosso sistema de numeração indo-arábico. É formado por 10 algarismos. Quem são esses 10 algarismos? São do 0 até o 9. Apesar de que o 0 ele já veio depois. Primeiro, inicialmente, era do 1 até o 9, depois você foi que eles criaram a ideia de 0. Dos quais podemos formar qualquer valor. O sistema de numeração indo-arábico constitui um conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais que inicia a partir do 0 e são infinitos para a direita. Certo? A importância do 0. Podem ser aplicados em 3 situações, Mas antes disso, veja bem, aqui tem uma parte que ele diz o seguinte, a respeito do 0. Eles falam, aqui ó, os primeiros a chegar à noção de 0 foram os babilônios, povo que habitou a Mesopotâmia, atual Iraque, por volta de 2500. Na América Central, os maias também chegaram à representação do 0 e usavam várias formas para representá-lo. Então, os hindus conheciam a noção de vazio e empregavam a palavra Shunya para representar. Os árabes chamavam o zero de Shif. Já na Europa, levado pelos árabes, ficou conhecido como Zefirun, depois Zefiro, Zefró e finalmente zero. Tá certo? Então, o que acontece? A noção de zero ela foi criada por vários povos, a noção de vazio, a noção do nada. Aí depois que ela foi aperfeiçoada e colocada num valor posicional. Tá certo? Sim, continuando. A importância do zero nós podemos aplicar de 3 situações. A esquerda diminuindo o valor do número, a direita aumentando o valor do número e entre números ocupando o valor posicional. Quando você coloca aqui a esquerda diminuindo o valor do número, você observa o seguinte, você tem 0,1, aí você tem 0,01 e 0,01. Então, quanto mais zero estiver à esquerda do número, menos ele vale, tá certo? Aí nós temos aqui a direita aumentando o valor do número. Aí é o processo ao contrário, O 0 à esquerda diminui, o 0 à direita ele aumenta. Por exemplo, se eu tenho um 0,
Por exemplo, no 1, após 1 eu tenho 10. Tenho 2 zeros, eu tenho 100. Se eu tenho 3 zeros, eu tenho 1000. E assim sucessivamente. Quanto mais zeros tiver à direita, mais aumenta o valor daquele número. Entre números ocupando um valor posicional. Então nós temos aqui, ó, o 0 aqui ele está entre 1 e 1, 3 algarismos. Ele é o segundo da direita para a esquerda, então ele está ocupando o valor de uma dezena. Poderia ser 10, 20, 30, 40, mas ele está ocupando o valor dessa dezena. Aqui, ó, ele é o terceiro número da direita para a esquerda. Ele é o último e é o terceiro. Aqui, como ele é o último aqui, ele não tem valor nenhum, é só o valor ocupacional de uma unidade. E aqui de uma centena, que poderia ser 100, 200, 300. E aqui, ó, ele é o quarto da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Daqui ele está está ocupando o espaço de uma unidade de milhar. Pode ser 1000, 2000, 3000, assim sucessivamente. Valor posicional. Se inicia da direita para a esquerda, sendo sua unidade multiplicada por 1, sua dezena por 10 e sua centena por 100, em diferentes classes. Então, o que acontece? Dependendo da posição do número da direita para a esquerda, ele pode ser unidade, dezena ou centena em diversas classes diferentes. Unidade de simples, unidade de milhar, de milhão, de bilhão e assim sucessivamente. Esses valores, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 738. Então, significa que o 8 é unidade, o 3 é dezena e o 7 é centena. Então, o 8 é multiplicado por 1, que dá 8. O 3, como ele é dezena, ele é multiplicado por 10, que no caso ele vale 30. E o 7, ele é centena, então ele é multiplicado por 100, que ele vale 700. Certo? Nós temos aqui, ó, reta numérica. Representa uma sequência ou ordem crescente de valores. Exemplo. Olha, aqui eu coloquei duas retas. Uma reta numérica, ela sempre se inicia do zero e vai crescendo para a direita. Mas ela não precisa ser uma única sequência de 1 em 1. Eu posso fazer? Posso. Mas eu posso dar uma ordem para aquela sequência, eu posso dar uma explicação para ela. Por exemplo, eu quero só uma sequência de números ímpares. Eu tenho 0, começando do 0. 0, 1, 3, 5, 7. Ou então, se fosse só de números pares, seria 0, 2, 4, 6, 8. Se fosse de 5 em 5, seria 0, 5, 10, 15, 20. Tem que ter uma ordem para você colocar naquela reta numérica, tá certo? Vamos usar agora, aplicar também o conceito mais simples de símbolos, que são os símbolos maior que e menor que. Aqui, ó, menor que e maior que, né? A principal regra se dá pela ponta sempre ficar na direção do valor menor. Isso aqui é uma regra que você vai observar o seguinte: você tem dois valores, você quer determinar quem é o maior e quem é o menor. Então é o seguinte, a ponta sempre vai para o número menor. Por exemplo, eu tenho um 9 e tenho 10, então o 9 é menor, então a ponta vem para ele. Aí como é que eu vou ler isso aqui, ó? 9 menor que 10. Aqui, ó, eu tenho 10 e tenho 9. O 9 é menor, então eu vou apontar para o 9. Aí como é que a gente lê isso aqui? Eu digo 10 maior que 9. Se você sempre colocar a ponta para o número maior, você nunca vai errar. Tá certo? Muito bem, gente. Agora vamos passar para a nossa atividade. A nossa atividade ela tem 7 questões, tá certo? Vamos lá. Primeira questão. Quais são os 10 algarismos do sistema de numeração indo-arábico? Foi explicado e está escrito na aula. Segunda questão. O que acontece quando colocamos o zero à esquerda de um algarismo? Tá certo? Foi explicado também, tá fácil. Terceira questão. O que acontece quando colocamos o zero à direita de um algarismo? Não? Então foi explicada essa questão, quando ele está à esquerda e quando ele está à direita, certo? Quarta questão. Determine o valor posicional do zero em unidade, dezena ou centena. Então aqui, por exemplo, eu tenho 4.570. Você vai dar o valor posicional do zero, se ele é unidade, dezena ou centena. Letra B. 5.704. O valor posicional do zero, se ele é unidade, dezena ou centena. Certo? Ele está representando esses valores. E letra C. 7.045. O valor posicional do zero. Então, se ele é unidade, dezena ou centena aqui. Certo? Quinto. Determine o valor posicional dos algarismos do número 548, né? Então aqui, ó, para você determinar a unidade, você pega o 8 vezes 1 e coloca o valor dele aqui.
Para determinar o do 4, a dezena, né, no caso é 4 vezes 10 para você determinar o valor dele. E da centena é o 5 vezes 100 para você determinar o valor do 5 lá naquela questão, o valor proporcional dele. Sexto, complete a reta numérica com a sequência de 6 em 6. Então aqui nós temos os 3 primeiros números dessa reta numérica da sequência e o último número da sequência na reta numérica. Então é só aumentar de 6 em 6. Então, 6, 0, 6, 12, aí aumento mais 6, aí aumento mais 6, aumento mais 6, aumento mais 6, até chegar no 120. Se passar ou diminuir esse valor, está errado, tem alguma coisa errada, você errou em algum número. Sétimo, use os símbolos menor que e maior que. Então aqui nesse caso nós temos 3 comparações, né? Na letra A é 0,1 e 10. Aí você vai determinar quem é o maior e quem é o menor. Letra B, 100 e 0,01. E letra C é 0,01 e 0,10. Para determinar quem é o maior e quem é o menor. Como é que você faz isso? Ó, só utilizar aquela regra. Ó. A ponta sempre vai para o número menor. Sempre vai para o número menor. Se usar essa regra desse jeito, não tem erro.